Há algo estranho no mundo, algo que desafia toda a lógica. Como é possível que algumas pessoas atraiam dinheiro com a mesma facilidade com que respiram, enquanto outras passam a vida inteira se debatendo, se esforçando, se sacrificando e ainda assim permanecem presas na escassez? Trabalham duro, estudam, seguem todas as regras e, no entanto, parecem girar em círculos como se o universo as ignorasse. E se eu te dissesse que o segredo não está no que você faz, mas em quem você é? Que a abundância não é algo que se conquista, mas algo que se permite. Eu sei, sou absurdo, mas o absurdo é o primeiro passo em direção à transformação. Por muito tempo, eu costumava pensar que a vida era uma questão de sorte. Eu via pessoas alcançando riqueza, liberdade e reconhecimento com uma facilidade que me deixava perplexo. Parecia que o dinheiro simplesmente as encontrava, enquanto eu lutava com todas as minhas forças apenas para sobreviver. Eu trabalhava o dia todo, me dedicava, fazia tudo o que me diziam ser o certo. Mas quanto mais eu me esforçava, mais o sucesso parecia recuar. Foi então que percebi algo que mudou completamente o rumo da minha vida. O dinheiro não é atraído pelo esforço físico, mas pela vibração interna. É como um ímã invisível que responde à energia que você emite. E por muitos anos, meu ímã estava programado para repelir tudo o que eu mais desejava. Eu vivia em uma mentalidade de escassez. Todos os pensamentos que eu tinha sobre dinheiro eram carregados de medo. Medo da falta, medo da perda, medo de não ser bom o suficiente. E o universo, que é completamente neutro, apenas me refletia isso de volta. Se eu vibrasse com preocupação, o que eu recebia eram mais motivos para me preocupar. É simples, mas devastador. Você nunca pode atrair o que você teme. A energia do medo repele o que você quer, assim como dois polos iguais de um ímã se repelem. E quando entendi isso, percebi que o problema nunca foi o mundo, nem a economia, nem a falta de oportunidades. O problema era a frequência em que eu estava vivendo. Há pessoas que, sem perceber, passam a vida inteira vibrando na escassez. São aquelas que dizem coisas como dinheiro não dá em árvore, é difícil ganhar a vida honestamente, eu não nasci para ser rico. Essas frases, repetidas ao longo dos anos, transformam-se em códigos dentro da mente subconsciente. E o subconsciente não distingue entre o real e o imaginário. Ele simplesmente obedece. É como um servo fiel, programado para criar exatamente aquilo em que você mais acredita. Quando você pensa constantemente que o dinheiro é escasso, o subconsciente entende. Mantenha-o longe. E é isso que ele faz, com absoluta precisão. Eu também vivi preso nesse ciclo. Trabalhava exaustivamente, mas o dinheiro parecia escorrer por entre meus dedos. Todo mês eu me via na mesma situação, lutando para pagar contas, tentando adiar sonhos. Acreditava que precisava fazer mais, tentar com mais afinco, sacrificar mais. Mas o que eu realmente precisava era pensar diferente. Porque o dinheiro não flui para aqueles que lutam por ele. Ele flui para aqueles que estão em harmonia com ele. E essa harmonia começa na mente. Lembro-me da primeira vez que percebi isso claramente. Eu estava sentado, observando um amigo que parecia viver em outro mundo. Ele não trabalhava tão duro quanto eu, mas parecia atrair oportunidades com facilidade. Ele falava sobre o futuro com entusiasmo, não com medo. Ele via possibilidades onde eu via obstáculos. E um dia, ele me disse algo que ficou gravado na minha mente. Você está tentando conquistar o dinheiro quando, na verdade, deveria permitir que ele viesse até você. Aquilo parecia completamente absurdo na época, mas eu nunca esqueci. Com o tempo, percebi que ele estava certo. Permitir que o dinheiro venha até você não significa cruzar os braços e esperar por milagres. Significa alinhar sua energia, seus sentimentos, sua frequência. É entender que o dinheiro é uma extensão natural da vida, não uma recompensa que você precisa ganhar através do sofrimento. A natureza não luta para florescer. Um rio não precisa forçar seu caminho para o oceano. Ele simplesmente flui. O mesmo acontece com a abundância. Quando sua mente está livre, quando seu coração vibra com confiança e gratidão, o dinheiro encontra um caminho até você, porque você se torna um canal aberto,
não uma barreira. E talvez você esteja se perguntando: mas como posso mudar essa energia se minha realidade está cheia de contas, dívidas e preocupações? A resposta é que a realidade é apenas um reflexo do seu estado interno. É o resultado de velhas vibrações, de velhas crenças que ainda estão sendo projetadas. Para criar uma nova realidade, você precisa começar a vibrar no novo antes mesmo que ele exista. É por isso que tantas pessoas falham. Elas esperam que as circunstâncias mudem primeiro, só então para se sentirem prósperas. Mas a ordem é a oposta. Você precisa se sentir próspero primeiro, e então as circunstâncias se reorganizarão ao seu redor. Aprendi isso na prática. No início, parecia impossível. Eu tinha dívidas, estava frustrado e sem rumo. Mas comecei a mudar pequenos pensamentos. Comecei a ser grato pelo pouco que tinha, a imaginar que o dinheiro era uma energia amigável, não um inimigo. Comecei a observar cada centavo que entrava na minha vida como uma semente, não como prova de escassez. E lentamente, o fluxo começou a mudar. Oportunidades começaram a surgir. Pessoas começaram a aparecer. E o mais incrível, eu comecei a me sentir diferente. Você já notou como se sente quando está em paz, confiante, entusiasmado? É como se o mundo inteiro conspirasse a seu favor. Essa é a vibração da abundância. E o oposto também é verdade. Quando você está tenso, preocupado, sentindo que está lutando contra o tempo, as portas se fecham. É por isso que tantas pessoas talentosas permanecem presas na mediocridade. Porque a energia que emitem é de resistência, não de permissão. Nada muda até que você mude o campo invisível que o cerca. Pense em cada pensamento como uma frequência emitida para o universo. Se você envia sinais de medo, escassez e desconfiança, o universo retorna o mesmo padrão. Mas se você envia sinais de confiança, alegria e gratidão, o universo reorganiza tudo ao seu redor para corresponder a esse novo padrão. É como sintonizar um rádio. Você não consegue ouvir uma música diferente se permanecer sintonizado na mesma estação. Tive que perder tudo para entender isso. Quando finalmente me vi profundamente endividado, sem perspectivas e exausto, algo dentro de mim se rompeu. Parei de lutar e comecei a me ouvir. E foi nesse silêncio que percebi que o dinheiro nunca foi o problema. Eu era. Minha mente era o obstáculo. E a partir do momento em que mudei minha vibração, tudo começou a mudar. O dinheiro é energia em movimento. Ele ama clareza, leveza, confiança. Ele se afasta da tensão, do medo e do apego. Então, se você quer que ele venha até você, comece observando o que você sente quando pensa nele. Se o que você sente é peso, culpa ou ansiedade, é hora de reprogramar. Mas se o que você sente é alegria, liberdade e gratidão, saiba que a abundância já está a caminho. Porque o dinheiro, como tudo no universo, não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você é. Desde muito jovem, fui ensinado a acreditar que o sucesso era uma consequência do esforço, que o dinheiro era algo conquistado através do sacrifício e que as pessoas ricas, de alguma forma, deviam ter feito algo errado para chegar onde estavam. Eu cresci ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade, quem nasce pobre morre pobre, os ricos são gananciosos. E por mais inocentes que essas palavras parecessem, elas se tornaram como códigos gravados profundamente em minha mente. Eu não sabia então, mas cada uma dessas ideias estava silenciosamente moldando minha realidade. A mente subconsciente não argumenta, não questiona, não analisa, ela simplesmente aceita o que você ouve repetidamente e transforma isso em um padrão automático de comportamento. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por anos, segui um roteiro que não era meu. Eu acordava, trabalhava, me esforçava, mas parecia que eu estava preso em uma esteira que não levava a lugar nenhum. E quanto mais eu corria, mais cansado ficava, porque, no fundo, havia uma voz dentro de mim dizendo que eu não merecia mais do que aquilo. Isso é o que acontece quando sua mente está programada para a escassez. Não importa o quanto você tente crescer, algo sempre o puxa de volta ao ponto de partida. É como tentar encher um balde furado. Você se esforça,
mas a energia vaza, porque o sistema que controla tudo, a mente subconsciente, está programado para um resultado diferente. A verdade é que a maioria das pessoas não tem um problema de conhecimento. Elas sabem o que precisam fazer, sabem que deveriam economizar dinheiro, investir, gerenciar melhor o tempo, buscar oportunidades. Mas o problema não está no que elas sabem, está no que elas acreditam. O subconsciente é como o piloto automático de um avião. Ele sempre o levará de volta à rota programada. Então, se lá no fundo existe a crença de que dinheiro é difícil de conseguir, a vida é dura, não se pode contar com a sorte, o subconsciente fará de tudo para manter essa realidade viva. Lembro-me de uma fase da minha vida em que eu simplesmente não conseguia entender por que nada estava dando certo. Eu lia livros sobre sucesso, assistia a palestras, fazia cursos, e ainda assim, o dinheiro sumia tão rapidamente quanto chegava. Era frustrante e eu sentia vergonha. Até que um dia percebi que não importava o quanto eu aprendesse, se no fundo eu ainda me sentia o mesmo homem limitado e inseguro de antes. O conhecimento intelectual não tem poder até que se torne um sentimento. E esse sentimento nasce das crenças que residem no subconsciente. Tudo o que você viveu, tudo o que ouviu desde a infância, todas as experiências significativas, tudo está gravado ali. Se você cresceu ouvindo que dinheiro causa problemas, seu subconsciente fará o possível para protegê-lo do dinheiro. Sim, para proteger. Porque ele entende que o dinheiro é perigoso e criará situações para você perdê-lo. Você pode ganhar um bom salário e ainda assim se ver gastando compulsivamente. Você pode iniciar um negócio promissor e de repente sentir um medo inexplicável de dar o próximo passo. Você pode estar prestes a fechar uma grande oportunidade e, por algum motivo, sabotar tudo. Isso não é azar. É o seu subconsciente tentando te manter seguro dentro do que ele considera normal. Pense nas pessoas que ganham na loteria e perdem tudo dentro de alguns anos. Ou profissionais talentosos que, apesar de todo o seu conhecimento e esforço, permanecem estagnados. Isso acontece porque o subconsciente é mais forte que qualquer plano racional. Você nunca poderá viver uma realidade que sua mente mais profunda rejeita. Ele sempre dará um jeito de te fazer voltar ao padrão que ele acredita ser seu. E a maioria das pessoas, sem saber, vive escravizada por esse padrão. Eu vivenciei isso em primeira mão. Passei anos repetindo os mesmos erros financeiros, as mesmas decisões impulsivas, os mesmos medos. Era como se uma força invisível me guiasse para o mesmo tipo de situação, vez após vez. E essa força era a soma de tudo que eu acreditava sobre mim e o mundo. Foi somente quando comecei a observar meus pensamentos, e o mais importante, as emoções por trás deles, que percebi que estava seguindo um roteiro que não era meu. A mente subconsciente é como um software invisível. Ela opera em segundo plano, controlando mais de 90% das suas ações diárias. E assim como qualquer programa, se o código está corrompido, o resultado também estará. Você pode acordar cheio de planos, cheio de ambição, mas se no fundo sua mente está programada para a escassez, você encontrará uma maneira de sabotar seu próprio progresso. Isso pode ser através da procrastinação, do medo, da dúvida ou até da culpa. Quantas vezes você se sentiu culpado por querer mais dinheiro? Quantas vezes você se convenceu de que ter muito é errado ou que pedir mais é egoísta? Isso não é sua culpa, é meramente o reflexo de um sistema de crenças herdado. E esse sistema é passado de geração em geração. Pais, professores, amigos, sociedade, todos repetem o mesmo discurso de limitação, e nós absorvemos isso como verdade absoluta. É por isso que famílias inteiras, por décadas, vivem na mesma condição financeira, mesmo quando mudam de cidade, de emprego ou de oportunidades. A mente coletiva cria uma frequência de escassez tão forte que aprisiona todos dentro do mesmo padrão. Mas há uma boa notícia. Todo padrão pode ser reescrito. A mente subconsciente pode ser reprogramada, assim como um computador pode receber um novo sistema. E tudo começa com a consciência.
No momento em que você percebe que sua vida não é controlada pelas circunstâncias, mas pelas crenças que você nutre, o jogo muda completamente. Você deixa de ser vítima do destino e se torna o autor da sua própria história. A primeira etapa é reconhecer o que está impresso em você. Observe como você reage quando pensa em dinheiro. Sente alívio ou tensão, segurança ou culpa. Seu corpo fala. Através das emoções, ele te mostra quais crenças estão ativas. E é nelas que você precisa trabalhar. Porque até que a emoção mude, nada realmente muda. Lembro-me de um dia sentado sozinho, olhando para uma pilha de contas e percebendo que eu mesmo estava alimentando aquele ciclo. Toda vez que eu dizia, isso é demais para mim, ou nunca vou sair dessa situação, eu reforçava a programação. E foi ali que tomei a decisão de parar de repetir as mesmas frases, de parar de justificar a escassez. E comecei a falar diferente, mesmo sem acreditar imediatamente. Aos poucos, a repetição começou a mudar meu estado emocional. E quando o estado muda, as ações mudam. Hoje entendo que a escassez não é um problema financeiro, é um estado de espírito. E o único antídoto para ela é a consciência. Quando você começa a observar seus pensamentos, identifica as crenças que te limitam e as substitui por ideias de abundância, você começa a criar uma nova identidade. E essa nova identidade tem um novo padrão vibracional. Ela não busca dinheiro por desespero, mas o atrai naturalmente, porque vibra na mesma frequência. A mente que te trouxe até aqui não é a que te levará ao próximo nível. Para mudar sua realidade, você precisa mudar seu modelo mental. Você precisa parar de ser um reflexo de velhas crenças e se tornar um reflexo do que deseja experimentar. E quando isso acontece, o que antes parecia impossível começa a se manifestar diante dos seus olhos. Dinheiro, oportunidades, as pessoas certas. Tudo começa a fluir, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A verdadeira transformação começou no dia em que entendi que a mente não muda apenas com palavras, mas com sentimentos. Passei boa parte da minha vida acreditando que se eu estudasse o suficiente, lesse os livros certos e seguisse todas as instruções, tudo mudaria. Mas não foi o conhecimento que me libertou. Foi a repetição emocional. Foi a prática constante de colocar sentimento nas palavras que eu falava, até que elas deixaram de ser frases simples e se tornaram parte da minha identidade. Lembro-me de ouvir as gravações de Earl Nightingale repetidamente, milhares de vezes, no carro, no avião, em casa. As pessoas achavam que eu estava exagerando, mas eu sabia que algo dentro de mim precisava ser reescrito. Cada vez que eu ouvia, uma nova semente era plantada no meu subconsciente. A repetição era como água para o solo da mente. Eu estava nutrindo um novo padrão, uma nova história sobre mim mesmo. E pouco a pouco a velha programação, aquela que dizia que eu não era bom o suficiente, que o sucesso era para os outros, que dinheiro era um fardo, começou a perder o poder. A mente subconsciente aprende através da emoção e da repetição. Ela não entende o que é certo ou errado, possível ou impossível. Ela apenas absorve o que é sentido intensamente. É por isso que uma memória de infância dolorosa pode continuar a te afetar décadas depois. O subconsciente não sabe que o tempo passou. Ele revive o sentimento como se fosse agora. Da mesma forma, quando você repete com emoção uma ideia positiva, ela se torna uma nova verdade. E quando o subconsciente aceita uma ideia como verdade, ela inevitavelmente se manifesta na realidade. Mas há um ponto onde a maioria das pessoas desiste. Elas dizem, eu repito afirmações positivas, mas nada acontece. E é aí que está o segredo. Não é sobre repetir mecanicamente, é sobre sentir. É sobre colocar seu coração no que você diz. Quando você afirma, eu sou próspero, mas no fundo sente dúvida, culpa ou medo, o subconsciente não aceita. Ele escuta a emoção, não as palavras. Mas quando você começa a sentir, mesmo que apenas por alguns segundos, a vibração do que você está dizendo, quando você sente como seria viver essa realidade, algo muda profundamente dentro de você.
o corpo responde, a energia muda e uma nova frequência começa a ser emitida. Isso é o que eu fiz. Comecei a imaginar-me vivendo de uma maneira completamente diferente. Não apenas sonhando, mas sentindo. Eu fechava os olhos e me via já vivendo a vida que eu desejava. Eu sentia a emoção de ter liberdade, segurança e abundância. Via-me em ambientes diferentes, tomando decisões diferentes, conversando com pessoas diferentes. No início, minha mente resistia, dizendo que era imaginação boba, mas eu persisti. E quanto mais eu repetia, mais natural se tornava. Um dia percebi algo curioso. Meu corpo já estava reagindo como se fosse real. Eu acordava mais confiante, tomava decisões mais firmes, via oportunidades que antes não via. Era como se meu subconsciente tivesse finalmente aceitado a nova imagem. E foi então que o mundo externo começou a mudar. Oportunidades começaram a surgir, resultados começaram a fluir. E não era coincidência, era consequência. Sentimento é a linguagem do subconsciente. E quando você fala essa linguagem com consistência, o universo responde. Você já notou que as pessoas mais prósperas têm uma aura de tranquilidade? Elas não vivem em desespero, falam com convicção, agem com confiança. Isso acontece porque o sentimento interno delas está alinhado com o que desejam. Elas não estão tentando se convencer, elas já acreditam. Crença é construída exatamente assim, através da emoção repetida. Cada vez que você sente algo intensamente, essa emoção registra novas informações na sua mente. É por isso que experiências traumáticas são tão difíceis de apagar. Mas o mesmo mecanismo que cria dor pode criar poder. Você pode usar essa mesma força emocional para gravar novas ideias, ideias de prosperidade, confiança e abundância. Comecei a praticar todos os dias. Eu escolhia uma frase e a repetia com emoção, até sentir meu coração vibrar com ela. Eu dizia, eu sou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades cada vez maiores, de formas esperadas e inesperadas. No início, parecia apenas uma frase. Depois de algumas semanas, começou a parecer possível. E com o tempo, começou a parecer natural. Foi nesse ponto que as coisas realmente começaram a acontecer. O subconsciente finalmente acreditou. E quando ele acredita, o universo se organiza para confirmar essa crença. Mas há algo importante. Você não pode mudar o subconsciente com lógica. Ele não entende argumentos, estatísticas ou explicações. Ele entende imagens e emoções. Portanto, quando você visualiza algo e sente a emoção associada a essa cena, você está se comunicando diretamente com o subconsciente, e ele responde criando comportamentos, atitudes e circunstâncias que correspondem a essa nova vibração. Percebi que a maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro. Elas esperam o emprego aparecer, o dinheiro chegar, a situação melhorar, só então para acreditar. Mas o universo funciona ao contrário. Você primeiro precisa sentir, acreditar e agir como se já fosse real. Isso é o que calibra sua frequência. Isso é o que transforma a energia em matéria. Pense em quantas vezes você se sabotou porque, no fundo, não acreditava que merecia algo melhor. Quantas vezes você recusou uma oportunidade por medo de falhar, mesmo tendo capacidade de sobra. Isso não é falta de habilidade. É apenas sua mente subconsciente operando a partir de velhos sentimentos. E esses sentimentos só mudam quando você os substitui por emoções mais poderosas. Percebi que toda emoção é uma instrução. O medo dita a limitação. A gratidão oferece a expansão. A raiva impede. O amor permite o fluxo. E quando comecei a sentir amor pelo que fazia, pelo dinheiro, pela vida, percebi que tudo começou a me corresponder. O dinheiro passou a chegar de formas inesperadas. As pessoas começaram a me procurar. Portas se abriram. Não porque o mundo mudou, mas porque eu alterei a frequência com a qual me comunicava com ele. Se você quer reprogramar sua mente, comece com a repetição carregada de emoção. Escolha palavras que o elevem, ouça-as repetidamente, sinta-as profundamente.
Transforme isso em um hábito diário. Acredite em mim, o subconsciente não consegue resistir à persistência emocional. Ele pode resistir no início, mas se você mantiver o foco, ele cederá. E quando isso acontecer, você perceberá o mesmo que eu, que o esforço deixa de ser uma luta e se torna um fluxo, que o dinheiro deixa de ser um problema e se torna uma consequência, e que a vida, finalmente, começa a responder ao que você sente, não ao que você teme, mas ao que você acredita com todo o seu ser. Chega um momento na vida em que somos confrontados com uma escolha. É o ponto exato entre continuar vivendo com os mesmos resultados, as mesmas crenças, o mesmo medo, ou dar um passo em direção a algo completamente novo, mesmo sem garantias. Eu chamo isso de o teste dos dois caminhos, e todos nós o encontramos. É o instante em que a vida pergunta: você continuará alimentando o velho ou terá a coragem de se tornar o novo? Eu vivi esse momento de uma forma dolorosa, mas transformadora. Quando escrevi pela primeira vez naquele cartão as palavras: estou tão feliz e grato agora que ganho $25.000 por ano, eu não acreditei. Era apenas um pedaço de papel com uma frase que parecia impossível. Eu ganhava $4.000 por ano. Devia $6.000 e mal sabia como pagaria as contas do mês seguinte. Minha mente gritava: isso é mentira, você está se iludindo. E talvez estivesse, mas algo dentro de mim me dizia para continuar. Então continuei, mesmo sem entender. Por dias carreguei aquele cartão no bolso. Li e reli tantas vezes que as palavras começaram a se gravar em mim. Repetia-o em silêncio, no trabalho, no trânsito, antes de dormir. E pouco a pouco, aquela frase começou a mudar meus sentimentos. Parei de vê-la como uma mentira e comecei a vê-la como uma possibilidade. Era como se o simples ato de repeti-la me fizesse enxergar o mundo com outros olhos. As oportunidades não apareceram imediatamente, mas comecei a notá-las onde antes só via obstáculos. A verdade é que o universo não responde à dúvida, ele responde à decisão. Enquanto você hesita entre talvez e quem sabe, nada acontece. Mas quando você decide com convicção, mesmo sem saber como, o caminho começa a se desenrolar. O como não é sua responsabilidade, ele pertence ao universo. Sua única tarefa é acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. Aprendi isso de uma forma quase brutal. Quando decidi sair do corpo de bombeiros, muitos me chamaram de louco. Eu estava trocando um emprego estável por algo incerto, sem um plano, sem garantias. E honestamente, eu também senti medo. Mas o medo é sempre o guardião do próximo nível. Toda vez que você se aproxima de algo que pode expandir sua vida, o medo aparece para testar sua determinação. E o teste é simples: você seguirá o medo ou seguirá a fé? A fé é o combustível invisível que transforma o impossível no inevitável. E não é algo que você tem, é algo que você escolhe cultivar. No início, você precisa acreditar um pouco mais do que parece razoável. Você precisa manter a visão, mesmo quando a realidade o contradiz. Porque é nesse espaço entre o que é e o que será que a mágica acontece. É ali que o universo observa sua vibração, sua persistência, e começa a mover as peças a seu favor. Com o tempo, percebi que a fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar apesar dela. Eu duvidei, sim. Duvidei de mim, duvidei do resultado, duvidei do processo. Mas toda vez que eu lia aquele cartão, plantava um novo pensamento, e com ele, uma nova emoção. E essa emoção começou a ficar mais forte que o medo. O medo me paralisava, mas a visão me impulsionava. Alguns meses depois, algo começou a mudar. Ideias começaram a surgir. Pessoas começaram a cruzar meu caminho. Era como se o mundo estivesse respondendo ao meu novo padrão mental. E foi então que percebi que a vida sempre esteve pronta para entregar o que eu desejava, mas estava esperando que eu primeiro estivesse pronto para recebê-lo. Você já notou como, às vezes, tudo parece emperrado? Como se houvesse uma parede invisível entre você e o que deseja. Essa parede é feita de indecisão.
O universo não trabalha com energia dividida. Ele exige clareza. E a clareza é uma forma de poder. Quando você diz, isso é o que eu quero, e sustenta esse sentimento, o universo começa a conspirar de formas precisas. Mas quando você diz, talvez, quem sabe, um dia, ele não tenha que responder. A decisão é o ponto de partida de toda transformação. Não uma decisão superficial, mas aquela que vem de dentro, que instantaneamente muda sua vibração. É quando você não apenas diz que vai mudar, mas sente que não pode mais viver como antes. É quando o velho se torna insuportável e o novo se torna inevitável. Vi isso acontecer não apenas comigo, mas com centenas de pessoas que orientei. Pessoas que estavam presas em empregos que odiavam, relacionamentos que esgotavam suas forças, rotinas que as faziam esquecer quem eram. Tudo mudou quando decidiram que não aceitariam mais o mínimo. A decisão cria movimento, e o movimento cria oportunidade. É curioso como, tantas vezes, esperamos que a confiança preceda a decisão. Mas nunca é assim. A confiança nasce depois que você decide. É o resultado da ação, não a condição para agir. Quando você decide de verdade, algo dentro de você desperta. É como se uma força invisível começasse a empurrá-lo na direção certa. O medo ainda estará lá, mas deixa de comandar. Quando escrevi aquele cartão, não tinha nenhuma evidência de que aquilo era possível. Mas o ato de me comprometer com aquela nova realidade me transformou. Comecei a me comportar como alguém que já a vivia. Comecei a pensar diferente, a falar diferente, a escolher diferente. E o universo, como um espelho, começou a refletir esse novo eu. O velho mundo começou a se dissolver e o novo começou a se formar, não porque eu tinha tudo planejado, mas porque eu finalmente me alinhava com a frequência do que eu queria viver. E é isso que muitos ainda não entendem. O universo não entrega o que você quer. Ele entrega o que você está pronto para receber. E você só está pronto quando decide. Naquele momento, sem saber, eu havia cruzado uma linha invisível. Deixei de ser um homem que esperava por um milagre e me tornei um homem que cria milagres. E foi assim que minha vida começou a mudar. O dinheiro começou a chegar de formas inesperadas, pessoas começaram a surgir, ideias começaram a fluir. Tudo porque eu disse sim ao desconhecido, sim à fé, sim à visão. E é exatamente isso que quero que você entenda. A abundância nunca chega para aqueles que apenas observam. Ela chega para aqueles que agem. Você não precisa ver o caminho inteiro, apenas o primeiro passo. Dê-o com coragem, com intenção, com fé. E quando o medo tentar puxá-lo para trás, lembre-se, o medo é apenas o eco do seu eu antigo tentando sobreviver. A decisão é o seu renascimento. No momento em que você escolhe de verdade, o universo inteiro se reorganiza para apoiá-lo. Já vi isso acontecer muitas vezes para chamar de coincidência. E cada vez notei o mesmo padrão. A abundância vem quando a indecisão desaparece. Tudo começa quando você escolhe, não com a cabeça, mas com o coração. Porque uma decisão real não é lógica, é vibracional. Ela muda sua frequência. E quando sua frequência muda, o mundo inteiro muda junto. Houve um tempo em que eu acreditava que, para conseguir mais, precisava acumular mais. Mais esforço, mais trabalho, mais controle, mais tarefas, mais horas. Eu vivia acreditando que o sucesso era uma questão de fazer mais e não percebia que esse próprio excesso estava bloqueando o fluxo natural da abundância. Foi somente quando entendi o poder do que chamo de lei do vazio que tudo começou a fazer sentido. O universo opera em fluxo, não em acumulação. E onde não há espaço, nada de novo pode entrar. Lembro-me de uma história que mudou completamente minha percepção sobre isso. Um dia, depois de um seminário onde falei sobre a importância de criar espaço para o novo, cheguei em casa e encontrei minha cozinha praticamente vazia. Os móveis haviam sido removidos. Olhei em volta e, confuso, perguntei o que tinha acontecido. Um dos meus assistentes respondeu: "Você disse que para o novo entrar precisamos abrir espaço. Então removemos tudo o que não gostávamos." Fiquei em silêncio por um instante. Depois comecei a rir. Eles haviam compreendido exatamente o que eu queria dizer. Naquele instante, percebi que o princípio do vazio,
não era apenas uma metáfora espiritual. Era uma lei real, concreta e poderosa. O universo abomina o vácuo. Sempre que há espaço, ele tende a preenchê-lo. E se você quer que algo novo entre em sua vida, primeiro precisa abrir espaço para que isso aconteça. Mas é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas afirmam desejar uma nova realidade, mas se agarram ao que não as serve mais. Anseiam por um relacionamento novo, mas permanecem emocionalmente presas ao antigo. Buscam prosperidade, mas nutrem sentimentos de culpa e crenças limitantes que as fazem sentir-se indignas. Desejam crescer, mas não conseguem abrir mão dos confortos familiares. A verdade é que conforto e crescimento não podem coexistir. Um invariavelmente exige que o outro seja deixado para trás. Percebi que o ato de abrir espaço vai muito além de simplesmente descartar objetos antigos. É um processo profundo de desapego emocional, mental e energético. Envolve olhar para dentro e identificar tudo o que já não está em harmonia com a pessoa que você está se tornando. Isso pode ser uma crença, uma rotina, um relacionamento, um hábito, ou até mesmo uma ideia preconcebida de quem você pensa que é. E quando você reúne a coragem para soltar, para liberar o antigo, algo extraordinário se revela. O novo começa a surgir de uma maneira quase mágica. Lembro-me de uma mulher que participou de um dos meus seminários. Ela me contou que, por anos, tentou atrair prosperidade, mas, por alguma razão, nunca conseguia reter dinheiro. Perguntei a ela: o que existe em sua vida hoje que representa o velho, que já não te serve mais? Ela ponderou por um momento e respondeu: talvez meu emprego, eu o odeio, mas tenho medo de sair. Eu disse: então comece criando espaço. Você não precisa abandonar tudo agora, mas crie espaço para o novo. Organize suas finanças, planeje uma transição, acredite que algo melhor te espera. Alguns meses depois, ela me escreveu dizendo que uma nova oportunidade havia surgido, vindo de onde ela menos esperava. Ela estava ganhando mais, sentia-se viva novamente. O que mudou? Ela abriu espaço. Essa lei é simples, mas implacável. Nada de novo pode entrar em um recipiente cheio. E assim, o primeiro passo em direção à abundância é esvaziar-se. Isso significa liberar o que te pesa, o que te restringe, o que consome sua energia sem te nutrir. Pode ser um ambiente desorganizado, uma amizade tóxica, uma rotina sem propósito. Tudo o que já não reflete a pessoa que você está se tornando está ocupando o espaço daquilo que você realmente quer viver. Comecei a aplicar esse princípio em todas as áreas da minha vida. Sempre que sentia que algo estava estagnado, sabia que era hora de criar espaço. Descartei o que não usava mais, encerrei compromissos que já não faziam sentido e me afastei de ambientes que sugavam minha energia. E, infalivelmente, o universo sempre respondia. Às vezes era uma ideia nova, às vezes um convite, uma pessoa, uma oportunidade. Parecia coincidência, mas não era. Era o fluxo natural da vida se restabelecendo. Quando você se apega firmemente ao que já cumpriu seu propósito, o universo entende que você não está pronto para o novo. Ele não julga, apenas responde à sua vibração. E se sua vibração é de apego, medo e escassez, ele não pode te enviar expansão, liberdade e abundância. A energia precisa circular, e isso só acontece quando você solta. Soltar não é perder, é preparar-se para receber. Considere uma árvore. Todo outono, ela se desprende de suas folhas velhas, não porque as rejeita, mas porque sabe que sem fazer isso, novas não crescerão. O mesmo vale para nós. Quando insistimos em carregar o passado, não criamos espaço para o futuro florescer. Portanto, a abundância é tanto um processo de desapego quanto um processo de atração. Você não atrai o que quer, você atrai o que tem espaço para receber. A energia do dinheiro opera da mesma forma. Ela não gosta de estagnação. O dinheiro flui onde há movimento, onde há propósito, onde há leveza. É por isso que pessoas que gastam com alegria, que doam, que investem com confiança, tendem a atrair mais. Elas mantêm o fluxo vivo. Enquanto isso,
Aqueles que acumulam por medo, que se agarram a cada centavo com tensão, acabam bloqueando a energia do receber. O dinheiro, assim como o ar, precisa circular. Já vi pessoas perderem tudo e pouco tempo depois reconstruírem suas fortunas do zero. E já vi outras que nunca ousaram se desapegar de nada, permanecerem presas no mesmo lugar por décadas. A diferença está na disposição de confiar no fluxo. Quando você cria espaço, o universo interpreta isso como um ato de fé. É como se você estivesse dizendo: eu acredito que algo melhor virá. E ele sempre entrega. Mas há um detalhe importante: criar espaço não é um ato passivo. É uma decisão consciente. É olhar para dentro e perguntar a si mesmo: o que em minha vida já não está alinhado com quem eu quero ser? E então, agir. Talvez seja limpar um armário. Talvez seja encerrar uma parceria. Talvez seja perdoar alguém. O vazio não é um buraco de perda. É um campo fértil de criação. Tudo o que você deseja está esperando para preencher o espaço que você ainda não teve a coragem de abrir. A primeira vez que entendi isso profundamente foi libertador. Percebi que não precisava forçar nada. Tudo o que eu tinha que fazer era confiar, desapegar e permitir. Desde então, toda vez que sinto que algo estagnou, sei: é hora de soltar. E quando solto, o fluxo retorna. O dinheiro volta, ideias surgem, a inspiração é reacendida. O universo é generoso, mas ele respeita a lei do espaço. Ele não invade, ele responde. E quando você decide criar espaço, quando você se esvazia do velho, ele vem preencher seu mundo com o novo. Sempre. Porque o vazio não é ausência, é um convite. É o sinal silencioso de que você está pronto para mais. Há momentos em que a vida exige de nós algo mais profundo do que uma mera intenção. Ela exige compromisso. Compromisso não com o mundo exterior, mas com o que existe dentro de nós. Porque é fácil desejar prosperidade, sonhar com uma vida melhor, repetir afirmações positivas e esperar que tudo mude. O desafiador é comprometer-se emocionalmente com essa transformação. É quando você não apenas pensa na mudança, mas decide que ela vai acontecer, não importa o custo. Foi só quando compreendi isso que tudo realmente começou a ganhar vida. Lembro-me de uma época em que dizia a mim mesmo que queria prosperar, mas minhas ações e emoções não estavam alinhadas com esse desejo. Eu dizia que queria mais dinheiro, mas ainda sentia culpa por desejá-lo. Dizia que queria abundância, mas vivia em uma vibração de medo, ansiedade e dúvida. E o universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você sente. Ele lê a energia que você emana, não as palavras que saem da sua boca. Foi aí que percebi que o verdadeiro compromisso não é racional, é vibracional. Comprometer-se com a abundância é um ato energético. É uma decisão interna de não mais aceitar viver abaixo do seu potencial. É olhar para dentro e declarar com firmeza: basta, não vou mais repetir o padrão antigo. E quando essa decisão nasce, algo muda imediatamente. Você sente isso no seu corpo, no seu coração, na sua respiração. A energia se eleva e o universo começa a reorganizar as circunstâncias para se alinhar com essa nova vibração. Uma vida inteira responde a um coração comprometido. Mas o compromisso não é apenas um belo discurso, ele exige ação. É o tipo de decisão que não precisa de aplausos porque é silenciosa, íntima, mas inabalável. É o tipo de decisão que você toma quando ninguém está olhando e ainda assim a sustenta. É quando você acorda cedo mesmo sem vontade, quando escolhe acreditar mesmo sem provas, quando dá o próximo passo mesmo sem ver o caminho inteiro. E todas as vezes que você faz isso, envia uma mensagem clara ao universo: eu estou pronto. Aprendi que a abundância não responde a intenções mornas, ela responde ao fogo do compromisso. Quando você decide de verdade, o medo ainda pode aparecer, mas ele já não te domina. A dúvida ainda pode falar, mas não te convence. O cansaço ainda pode vir, mas você não para. Porque a decisão foi tomada no nível da alma, não apenas da mente. E é nesse ponto que tudo começa a mudar.
Lembro-me, durante uma palestra, de ter perguntado à plateia quantas pessoas ali realmente queriam mudar suas vidas. Quase todas as mãos se levantaram. Então perguntei: quantos estão dispostos a agir como se já tivessem mudado? E as mãos começaram a baixar, porque a maioria das pessoas quer o resultado, mas poucas estão dispostas a se tornar a pessoa que o resultado exige. É por isso que o verdadeiro compromisso é raro. Ele pede o sacrifício do eu antigo. Ele exige que você abandone a identidade confortável, que se desapegue das desculpas, que confronte os medos que você antes usava como abrigo. Mas quando você dá esse salto, algo extraordinário acontece. O universo reconhece o movimento e responde. Ele sempre responde. A energia que você emite é a energia que você recebe. E quanto mais intenso for o seu compromisso, mais intensa será a resposta da vida. Experimentei isso tantas vezes que já não consigo chamar de coincidência. Todas as vezes que decidi com o coração, mesmo sem saber como, surgiram oportunidades. Foi assim quando abandonei a segurança de um emprego estável para seguir minha visão. Foi assim quando comecei a ensinar o que acreditava, mesmo sendo ridicularizado. Foi assim quando investi tempo, energia e fé em algo que ninguém mais via valor. A cada passo, o universo me mostrava: compromisso é a ponte entre o invisível e o visível. E é exatamente isso que você precisa entender. A abundância não chega para aqueles que apenas observam. Ela chega para aqueles que se engajam. Não é um prêmio que você recebe, é um reflexo do quanto você se entrega. Dinheiro, sucesso, oportunidades. Tudo isso são consequências do nível de energia que você investe no seu próprio crescimento. É por isso que algumas pessoas parecem sortudas. Elas estão completamente alinhadas, emocionalmente envolvidas com o que desejam. A energia delas é tão intensa que nada pode resistir a ela. Quando você se compromete de verdade, até o universo muda de tom. Ele começa a conspirar, mover pessoas, abrir portas, criar coincidências. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Você precisa manter essa vibração viva. Compromisso não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma escolha diária. É sobre acordar e escolher acreditar de novo, mesmo quando o resultado desejado ainda não se materializou. É continuar agindo como se seu sonho já fosse real, mesmo que sua mente diga o contrário. E é exatamente por isso que quero que você, agora, faça algo simples, mas simbólico. Se o que você ouviu até agora ressoa com você, se você sente lá no fundo que esta mensagem está te despertando para algo maior, então inscreva-se agora e clique em curtir. Isso pode parecer um pequeno gesto, mas energeticamente é uma declaração. É você dizendo: estou pronto para mudar, escolho agir. Este ato, por menor que pareça, é uma forma de compromisso, um sinal vibracional de que você está disposto a seguir em frente. A vida sempre recompensa decisões firmes, porque quando você decide, você muda sua frequência. E o universo não tem outra escolha senão responder a essa nova vibração. As pessoas certas começam a surgir, ideias começam a vir à tona, caminhos que pareciam bloqueados se abrem. Nada disso é coincidência. É a consequência natural de um coração comprometido. O poder do compromisso é que ele transforma a dúvida em direção. Ele elimina a hesitação e cria foco. Ele faz você perceber que não precisa mais de permissão ou garantias. Tudo o que você precisa é de uma decisão carregada de emoção. E quando essa decisão é genuína, toda a sua vida se reorganiza em torno dela. Comprometer-se é dizer sim à sua própria grandeza. É recusar-se a viver uma vida pela metade. É substituir o talvez pelo agora. E quando você faz isso, a abundância começa a te seguir. Não porque a abundância mudou, mas porque você mudou. Porque sua energia se tornou congruente com o que sempre foi seu por direito. A partir do momento em que você se compromete, não há volta. O universo já te ouviu. E agora, tudo o que ele quer saber é se você sustentará essa decisão até o fim. Porque se você a sustentar, eu posso te garantir: a abundância encontrará o caminho até você e nada poderá impedi-la.
A vida não recompensa o controle. Ela recompensa a confiança. Por muito tempo, eu tentei controlar tudo, cada detalhe, cada resultado, cada caminho. Eu acreditava que se pudesse prever tudo, nada daria errado. Mas o universo não funciona assim. Quanto mais eu tentava controlar, mais as coisas escapavam do meu controle. Foi só quando aprendi a soltar, a confiar, que tudo começou a fluir de uma forma que eu nunca poderia ter planejado. A abundância não entra em uma mente tensa. Ela precisa de espaço, movimento, liberdade para circular. E é precisamente por isso que a confiança é a ponte entre o que você deseja e o que o universo está pronto para entregar. Eu me lembro claramente da primeira vez que decidi simplesmente seguir minha intuição. Eu estava prestes a abandonar tudo o que eu conhecia. Um emprego estável, uma rotina previsível, uma vida segura, para ensinar algo em que quase ninguém acreditava na época, que o verdadeiro poder não reside no esforço físico, mas na frequência mental. E sim, eu estava com medo. Com medo de falhar, com medo de ser julgado, com medo de perder tudo. Mas havia algo dentro de mim que dizia, vá. E eu fui. Um passo de cada vez, sem saber o que viria a seguir. Toda vez que eu escolhia confiar, algo maior me guiava. As pessoas certas apareceram, oportunidades surgiram, portas se abriram. O universo parecia conspirar a meu favor, mas a verdade é que ele sempre esteve conspirando. Eu é que havia parado de resistir. Quando você tenta controlar tudo, você está de fato dizendo ao universo, eu não confio em você. E o universo responde à sua vibração, não às suas palavras. Enquanto você vibrar na desconfiança, o fluxo de abundância se retrai. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Ela escapa entre os seus dedos, mas quando você abre as mãos, ela permanece. O mesmo acontece com o dinheiro, com as oportunidades, com o amor. O fluxo da vida não pode ser forçado, apenas permitido. E permitir é um ato de fé. Já vi pessoas brilhantes se perderem tentando planejar demais. Elas analisavam, esperavam o momento perfeito, buscavam garantias e nunca começavam. O medo de cometer erros é a prisão mais cara que existe. A confiança, por outro lado, é o bilhete para a liberdade. Quando você se rende com fé, o universo reorganiza tudo a seu favor. Isso não significa abandonar a razão, mas alinhar a razão com a intuição. A mente cria os planos, mas é o coração que sente o caminho. E quando ambos estão em harmonia, a vida começa a te surpreender. Muitas vezes, o que você chama de perda de controle é, na realidade, o universo tirando o volante das suas mãos para te colocar no caminho certo. Pense em quantas vezes algo aparentemente ruim aconteceu, e depois você percebeu que era exatamente o que você precisava. Uma demissão que te levou ao empreendedorismo, um término que te libertou, um atraso que te fez conhecer a pessoa certa. Nada disso foi por acaso. Era o fluxo. Era o universo respondendo a uma vibração mais elevada que você ainda não compreendia. A confiança é um exercício diário. Começa nas pequenas coisas, quando você para de insistir em algo que claramente não está fluindo. Quando você escolhe descansar mesmo com medo de perder tempo. Quando você decide acreditar que o dinheiro voltará, mesmo depois de uma despesa inesperada. Todo ato de confiança é um sinal de expansão. E quanto mais você confia, mais o universo confia em você. Aprendi que o medo é um sinal, não um inimigo. Sempre que senti medo, percebi que estava prestes a crescer. O medo surge quando a alma reconhece que está prestes a cruzar um antigo limite. E quando você ousa cruzá-lo, algo dentro de você se transforma para sempre. A confiança é o antídoto para o medo, não porque o elimina, mas porque o coloca em perspectiva. Quando você confia, o medo perde o poder de paralisar você. Lembre-se, você não precisa ver o caminho inteiro para começar a andar. Você precisa apenas ver o próximo passo. E o próximo passo só se revela quando você se move. É assim que o universo funciona. Ele não te entrega um mapa completo. Ele ilumina o trecho que você tem coragem de caminhar. A abundância vive nesse trecho, no desconhecido, no campo das infinitas possibilidades. É por isso que, quando você libera o controle,
as coisas começam a acontecer de uma forma quase mágica. As pessoas certas aparecem, ideias fluem, soluções inesperadas surgem. Não é coincidência, é sincronicidade. A vida não quer te punir, quer te expandir. Mas ela só pode te levar tão longe quanto sua confiança. E quanto mais você confia, mais longe ela te leva. O controle é a tentativa do ego de manter o conhecido. A confiança é a decisão da alma de explorar o ilimitado. Escolha confiar, mesmo quando nada parece fazer sentido. Mesmo quando o medo grita mais alto. Porque é nesse exato momento que o universo está prestes a te provar que sempre soube o caminho e que tudo o que você sempre quis já estava vindo em sua direção, apenas esperando o seu ato mais simples e poderoso. Permitir. Eu quero que você faça um pequeno experimento comigo. Hoje à noite, antes de ir dormir, pegue um cartão, um pedaço simples de papel e escreva nele uma frase que começará a reprogramar completamente seu subconsciente. Escreva assim: estou tão feliz e grato agora que o dinheiro flui para mim em quantidades crescentes, de múltiplas fontes continuamente. Parece simples, não é? Mas é precisamente na simplicidade que reside o poder. Esta é uma declaração de permissão, uma mensagem direta ao universo de que você está pronto para receber o que você resistiu anteriormente. Leia essa frase ao acordar e antes de ir dormir por 7 dias seguidos. E não apenas leia, sinta. Sinta como se já fosse verdade. Imagine-se abrindo seu extrato bancário e vendo os números crescerem. Imagine-se pagando suas contas com facilidade, ajudando pessoas, desfrutando da vida sem culpa. Sinta a tranquilidade, a gratidão e a certeza de que tudo está se movendo a seu favor. Quando você sente, o universo compreende, porque ele não responde a palavras, ele responde à vibração. E o sentimento é a frequência mais pura que existe. Nos primeiros dias, talvez sua mente dirá: isso é bobagem, isso não é real. E está perfeitamente bem. O subconsciente resiste ao novo porque foi programado para te manter no conhecido. Mas se você continuar, se você repetir com emoção, algo começará a mudar. Você notará pequenos sinais. Alguém te oferecendo uma oportunidade, uma ideia surgindo do nada, dinheiro inesperado aparecendo. Estas são as primeiras respostas do universo à sua nova vibração. Você pode achar que é coincidência, mas não é. É o fluxo começando a se mover. O mesmo princípio que faz uma semente romper a terra e buscar a luz. Você está plantando uma nova semente em sua mente e ela florescerá se você a nutrir com consistência. O segredo é manter a emoção. Sem emoção, palavras são apenas sons. Mas quando você as imbuir de sentimento, elas se transformam em um comando energético. É como sintonizar uma estação de rádio. Se o seu sentimento é de gratidão e abundância, você se conecta com a frequência da prosperidade. Se o seu sentimento é de dúvida e escassez, você se conecta com a frequência da limitação. O universo é neutro. Ele meramente retorna o que você emite. Durante este processo, desafios podem surgir, contas inesperadas, pequenas frustrações, distrações que tentam desviar seu foco. Este é o antigo padrão tentando sobreviver. O importante é não desistir. Persista mesmo que lá no fundo você ainda não acredite completamente, porque cada repetição cria uma rachadura na antiga estrutura mental. E quando essa estrutura cede, o novo padrão se estabelece com força total. Eu vivi isso. No início, quando meu mentor me instruiu a anotar uma meta de renda muito maior do que eu jamais imaginara ser possível, eu duvidei. Ele me disse para colocar no papel: estou tão feliz e grato agora que ganho $25.000 por ano. Eu estava endividado, ganhando uma fração disso, e confesso que achei aquilo um absurdo. Mas, mesmo assim, eu escrevi. Eu lia em voz alta todos os dias. Às vezes, eu lia tremendo de medo. Outras vezes, com lágrimas nos olhos. Mas eu continuei. E algo aconteceu. Meu corpo começou a reagir de forma diferente. Comecei a me portar como alguém que valia mais, a pensar com mais ousadia, a tomar decisões mais firmes. Inconscientemente, comecei a agir em harmonia com aquela nova realidade. E, de repente,
tudo começou a mudar. É o que acontece quando você aceita o desafio de se permitir. Você para de vibrar na frequência da escassez e começa a vibrar na frequência da criação. E o universo responde a isso de forma infalível. Pessoas surgem, ideias chegam, caminhos se abrem. É como se a vida estivesse apenas esperando o seu sim para começar a te servir. E aqui está algo fundamental. Não faça isso apenas por dinheiro. Faça isso para mudar seu estado interno. O dinheiro é apenas um reflexo. O verdadeiro resultado é a transformação da sua consciência. Quando você sente gratidão de verdade antes que algo aconteça, o universo entende que você já recebeu. E se você já recebeu, ele tem apenas uma resposta possível: entregar o restante. Pelos próximos 7 dias, leia sua frase, de manhã à noite e sempre que você se lembrar. Grave sua própria voz dizendo as palavras e ouça enquanto caminha, enquanto trabalha, até mesmo enquanto dorme. Isso vai penetrar seu subconsciente quando sua mente racional estiver em repouso. E observe o que acontece. Perceba como sua energia muda, como as pessoas te tratam de forma diferente, como as situações começam a fluir. Isso não é sorte, é alinhamento. E lembre-se, você não está tentando convencer o universo. Você está convencendo a si mesmo de que merece o que já é seu por direito natural. A abundância não precisa ser conquistada, ela precisa ser permitida. E quando você finalmente permite, a vida se encarrega de te surpreender da forma mais extraordinária possível. O universo não te dá o que você quer, ele te devolve o que você é. Esta é uma das leis mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundas que existem. Tudo o que você experiencia agora é um reflexo do que vibra dentro de você. A vida é um espelho, e o espelho não julga, não decide, não escolhe. Ele apenas reflete. Quando você acorda sentindo gratidão, o universo te mostra mais motivos para agradecer. Quando você acorda frustrado, o universo encontra mais motivos para justificar sua frustração. Não há favoritismo, nem injustiça. Há apenas correspondência vibracional. Pense nisto. Se você planta sementes de limão, não pode esperar colher maçãs. O mesmo se aplica aos pensamentos. Se você semeia medo, culpa e escassez, você colhe situações que reforçam essas emoções. Mas se você planta amor, confiança e abundância, você inevitavelmente colhe experiências que refletem isso. A maioria das pessoas acredita que está reagindo às circunstâncias, mas na realidade está reagindo à própria energia. E até que percebam isso, permanecem presos em um ciclo de repetição, querendo mudar o mundo, quando o que precisa mudar é o reflexo que estão emitindo. Por muito tempo, eu também fui vítima dessa armadilha. Eu reclamava da falta de dinheiro, da sorte dos outros, das oportunidades que nunca chegavam. Eu dizia que queria prosperar, mas a energia que eu emanava era de frustração e desconfiança. Era como tentar sintonizar uma estação de rádio e ouvir outra. Eu estava pedindo uma coisa, mas vibrando o oposto. E o universo obediente, como sempre, me devolvia exatamente o que eu estava emitindo. Foi só quando entendi que a vida é um espelho que tudo começou a mudar. Parei de pedir e comecei a sentir. Comecei a agir como se eu já tivesse. Comecei a agradecer antes de receber. E gradualmente, o espelho refletiu essa nova imagem. As pessoas começaram a me tratar de forma diferente. Oportunidades surgiram sem esforço. O dinheiro começou a fluir naturalmente. E percebi que não era sorte, era alinhamento. Você já percebeu como pessoas que reclamam constantemente parecem atrair mais motivos para reclamar? Elas dizem que nada funciona, e de fato, nada funciona. Elas confirmam constantemente suas próprias crenças. É como se o universo dissesse: entendido, é isso que você acredita, então é isso que vou entregar. E em contraste, há aquelas pessoas que irradiam leveza. Elas sempre têm algo positivo a dizer, mesmo diante das dificuldades. E, curiosamente, suas vidas sempre parecem se alinhar, como se algo invisível as protegesse. Isso não é coincidência. É um reflexo da vibração que elas escolheram sustentar.
O universo não fala a linguagem das palavras. Ele fala a linguagem da emoção. O que você sente é o que você cria. Você pode afirmar, eu quero prosperidade, mas se dentro de você há ansiedade, medo ou escassez, a vibração dominante é a de falta, não de abundância. E o espelho da vida reflete isso perfeitamente. É por isso que o simples ato de gratidão, mesmo antes de ver o resultado, é tão poderoso. Quando você agradece antecipadamente, você está dizendo ao universo, eu confio. E a confiança é uma das energias mais magnéticas que existem. Há algo quase mágico que acontece quando você muda seu estado interno. Tudo ao seu redor começa a responder. É como se o mundo que antes parecia duro e hostil começasse a se suavizar. Pessoas gentis cruzam seu caminho. Ideias surgem no momento certo. Situações se resolvem de formas inesperadas. Isso não é um milagre, é coerência energética. Você começou a vibrar em harmonia com o que deseja, e o universo está apenas refletindo essa harmonia. Tente observar seus pensamentos ao longo do dia. Quantas vezes você se pega dizendo, eu nunca consigo, isso é difícil, as coisas não mudam. Essas frases são sementes, e cada uma delas está sendo registrada pela sua mente e pelo universo. Mude-as conscientemente. Diga, tudo está se alinhando para o meu bem maior. As coisas estão ficando cada vez mais fáceis. O melhor ainda está por vir. No início, pode soar falso, mas com o tempo, seu subconsciente começa a aceitar essa nova verdade. E quando ele acredita, o universo obedece. A vida é como um espelho de dois lados. O lado interno, o invisível, o mundo das ideias, emoções e fé, e o lado externo, onde tudo se manifesta. Quando você tenta mudar o externo sem mudar o interno, é como limpar o reflexo em um espelho sem tocar seu rosto. É inútil. A transformação precisa começar de dentro para fora. E há uma beleza imensa nisso, porque significa que você tem o poder de mudar tudo, agora mesmo. Não importa onde você está, o que você tem ou o que você passou. O espelho não carrega o passado, ele reflete o presente. E no momento em que você muda sua vibração, o reflexo inevitavelmente começa a mudar também. Então pergunte a si mesmo, o que meu mundo está refletindo hoje? Está refletindo confiança ou medo? Abundância ou escassez? Amor ou necessidade? A resposta é o seu mapa. E a boa notícia é que você pode redesenhar esse mapa a qualquer momento. Comece com o sentimento. Escolha conscientemente se sentir próspero antes que o dinheiro chegue. Sinta-se amado antes que o amor apareça. Sinta-se livre antes que as circunstâncias mudem. Isso é criar de dentro. Isso é entender o espelho da vida. Quando você muda a imagem interna, o reflexo não tem outra escolha a não ser mudar também. É inevitável. É lei. O universo não tem preferências. Ele tem respostas. E ele sempre responde ao que você é, não ao que você deseja. Portanto, antes de pedir, torne-se. Antes de buscar, vibre. E antes de reclamar, agradeça. Porque quando você muda por dentro, o mundo inteiro muda ao seu redor. E é nesse ponto que a vida para de ser uma luta e se transforma em um fluxo. Pense em uma pessoa especial que poderia se beneficiar desta mensagem, alguém que precisa lembrar do poder que carrega dentro de si, e compartilhe este vídeo com ela agora. A abundância cresce quando é multiplicada, e toda vez que você espalha conhecimento, o universo encontra uma forma de te recompensar. Agradeço profundamente por você estar aqui comigo hoje, por abrir sua mente e coração para algo maior. Continue nesse caminho, porque o próximo vídeo te levará ainda mais fundo nesta jornada de transformação. Estarei te esperando lá.